Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário, e hoje dou mais uma dica de Direito Previdenciário para provas de concursos públicos. A dica de hoje é sobre as contribuições previdenciárias relacionadas com o trabalho doméstico. Existem 3 contribuições previdenciárias relacionadas ao trabalho doméstico. Uma a cargo do empregado doméstico e 2 a cargo do empregador doméstico. A contribuição previdenciária a cargo do empregado doméstico está prevista lá no artigo 20 da Lei número 8.212. Aquela contribuição que está lá no artigo 20 da Lei 8.212 se aplica tanto para empregado doméstico como também para os segurados empregados e também para os trabalhadores avulsos. Mas como aqui nós vamos tratar apenas das contribuições relacionadas ao trabalho doméstico, vamos falar especificamente da contribuição a cargo do empregado doméstico, que a fundamentação legal é o artigo 20 da Lei 8.212. A base de cálculo da contribuição a cargo do empregado doméstico é o salário de contribuição. E as alíquotas são progressivas. Vai depender da faixa salarial que o empregado doméstico esteja. Se o empregado doméstico se encontra numa faixa salarial baixa, que vai até R$ 1.693,72, para quem se encontra nessa faixa salarial mais baixa, a alíquota é de 8%. Numa faixa salarial intermediária, que é essa faixa salarial que eu circulei aqui, a alíquota é de 9%. E numa faixa salarial mais alta, que é essa faixa salarial que eu acabei de circular, a alíquota será de 11%. Então é essa contribuição a cargo do empregado doméstico. O empregador doméstico é obrigado a descontar essa contribuição do salário do empregado doméstico que lhe presta serviço. O empregador desconta e depois ele é obrigado a recolher o valor que descontou. Porque se ele descontar e não recolher, ele está cometendo um crime, que é o crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no artigo 168-A do Código Penal. Então aqui, esta é a contribuição a cargo do empregado doméstico. Agora vamos falar das 2 contribuições a cargo, das 2 contribuições previdenciárias a cargo do empregador doméstico. As contribuições a cargo do empregador doméstico estão previstas lá no artigo 24 da Lei 8.212. São 2 contribuições, porém, ambas têm a mesma base de cálculo. E a base de cálculo é o salário de contribuição do empregado doméstico que ele presta serviço. Aí as alíquotas, a primeira alíquota é de 8%. 8% sobre o salário de contribuição. Essa primeira contribuição é destinada ao financiamento da Seguridade Social de forma geral. Agora tem outra contribuição com uma alíquota menor, que a alíquota é só de 0,8%. Essa aqui tem uma destinação mais específica. Essa aqui destina-se ao financiamento do seguro contra acidente de trabalho. Então essas são as 3 contribuições previdenciárias relacionadas ao trabalho doméstico. Olha, quando o empregador doméstico vai recolher estas contribuições lá por meio do programa E-Social, ele recolhe, além dessas 3 contribuições, ele recolhe mais 3 outros valores. Porém, esses 3 outros valores não são contribuições previdenciárias. E o que são, professor, esses 3 outros valores? Olha, para saber quais são esses 3 outros valores, você pode dar uma olhadinha lá no artigo 34 da Lei Complementar número 150. Olha,
esses 3 primeiros incisos são exatamente as 3 contribuições previdenciárias que acabamos de falar. Mas vejam que o empregador doméstico também é obrigado a recolher mais 3 valores. Que valores são esses? Esse aqui do inciso 4 é o FGTS. O empregado doméstico também tem direito a FGTS. Esse aqui do inciso 5, com a alíquota de 3,2%, é uma indenização compensatória que é depositada todo mês num fundo que fica guardado lá numa conta bancária da Caixa Econômica Federal, esperando o dia que ocorra a rescisão de contrato do trabalhador. Se o empregado doméstico for demitido sem justa causa, ele tem direito de sacar esse valor que está depositado nesse fundo. Porém, se for um empregado doméstico que pediu demissão ou que foi demitido por justa causa, aí quem tem direito de sacar esse valor que está nesse fundo é o empregador. E aqui no inciso 6, ainda tem o imposto de renda. Aqui, obviamente, se o empregado doméstico tiver um salário acima do limite de isenção mensal do imposto de renda, aí o empregador também tem que descontar o imposto de renda. Mas vejam, esses 3 últimos valores aqui não são contribuições previdenciárias. As contribuições previdenciárias relacionadas ao trabalho doméstico são somente essas que nós vimos. Aqui está no artigo 20 da Lei 8.212, que é a do empregado doméstico, e as duas que estão no artigo 24 da Lei número 8.212, que são as duas a cargo do empregador. Agora preste muita atenção sobre a base de cálculo da contribuição, das contribuições relacionadas com o trabalho doméstico. A base de cálculo de todas as 3 contribuições não é a remuneração do empregado doméstico, e sim o salário de contribuição. Aí qual a diferença, professor? Olha, vamos dar um exemplo aqui para você entender. Imaginem um empregado doméstico que tenha uma remuneração mensal de R$7.000. Não é muito comum isso acontecer, porém, às vezes acontece. Tem empregado doméstico que ganha até mais do que isso. Mas vamos trabalhar com R$7.000. Agora vamos calcular as contribuições previdenciárias para este caso aqui. Primeiro, vamos calcular a contribuição previdenciária do empregado, que é um empregado doméstico aqui, né? Um empregado doméstico. Aí aqui, como ele está numa faixa salarial mais alta, a alíquota será de 11%, mas vejam, a base de cálculo não será R$7.000, porque aqui R$7.000 é a remuneração, e a base de cálculo é o salário de contribuição. Aí aqui a base de cálculo seria R$5.645,80. Por que, professor, esse valor? É porque salário de contribuição tem limite máximo, e nesse ano de 2018, o limite máximo do salário de contribuição é este valor aqui. Agora vamos calcular as duas contribuições a cargo do empregador doméstico. Aí são duas contribuições, né? A primeira tem a alíquota de 8%. Aí incide sobre qual valor? Sobre o mesmo valor. Nesse exemplo aqui, R$5.645,80. E a outra, que se destina ao financiamento lá do seguro de acidente de trabalho, seria 0,8%. Incidente sobre qual valor? Sobre R$5.645,80. Veja, aqui a base de cálculo foi R$5.645, porque a remuneração do trabalhador está acima do teto do regime geral. Porém, se esse trabalhador aqui ganhasse só R$3.000,
a base de cálculo, tanto da contribuição dele como da contribuição do empregador, seria também R$ 3.000. Aqui foi 5.645, tanto para o empregado como também para o empregador, porque ele tem um salário acima do limite máximo do salário de contribuição. Então, meus queridos, minhas queridas, fica aqui a dica do professor Hugo Góes. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.